Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E o tópico ou o tema desse vídeo em questão é um assunto que eu fiquei refletindo muito e na verdade sempre reflito no decorrer dos dias que eu vou passando, principalmente de madrugada, que nem hoje foi um dia que eu dormi muito pouco. Eu acho que eu dormi 1 hora, 2 horas no máximo. Tava com a cabeça turbulhando e pensando em muitas coisas. E um dos assuntos que eu lembrei muito, que é uma coisa que até se linka ao Thiago Finch, porque uma das pessoas que eu já acompanhei muito e estudei foi o Thiago Finch, por conceitos de mentalidade, mindset, sobre você criar essa imagem de uma coisa e ser aquilo, se tornar aquilo. E, e isso até é uma coisa que já faz uns anos que eu faço. E eu escrevi o tópico desse vídeo, que seria lista de objetivos, tempo, progresso e também reflexão. Por que eu falo isso? Antes até de eu acompanhar o Thiago Finch, que não é o assunto desse vídeo, mas está linkado, eu tinha visto, na verdade, na faculdade em 2019, onde você fazia uma lista de objetivos, planos e metas, que era o Mural da Vida, que era o nome. Mural da Vida ou Mural dos Sonhos, alguma coisa assim. Você anotava as coisas que você queria fazer, seus planos, suas metas, as coisas que você tinha desejo de ter, de fazer, os lugares que você queria conhecer, e você traçava um caminho, ou trilhava um caminho até esse objetivo. E isso foi uma coisa que depois da faculdade eu fui me desenvolvendo, aprendi com o Thiago Finch também, mas com outras pessoas, com livros também sobre desenvolvimento pessoal, vídeos sobre progresso, sobre mindset, como eu já falei. E eu comecei a aplicar muito isso na minha vida, então é uma coisa que eu sempre faço, que seria o conceito de anotações. Então eu sempre estou com um caderno anotando, escrevendo, faço listas, que nem no meu WhatsApp eu tenho 7 principais grupos que estão na minha tela principal do WhatsApp, o resto tudo é arquivo, então tenho tudo separado e tudo organizado, coisas que eu preciso fazer e tudo que eu quero fazer. E também os conceitos de cadernos, que nem eu falei, que eu anoto coisas e eu guardo para ver se depois eu conseguir concretizar. Então, só dando um exemplo aqui, primeiro do WhatsApp e depois eu dou o exemplo das folhas que eu tenho anotado. Tem o primeiro grupo, que seria de anotações gerais, tem o grupo da minha preparação que eu estou para competir, o grupo de finanças, o grupo de documentos e papéis para imprimir, o grupo de avaliação física e o grupo de documentos. Então todos os documentos que eu tenho, tanto físico e digital, eu tiro foto, eu tiro print, eu salvo o link para deixar tudo registrado aí e organizado, que é mais fácil. Então, questões bancárias, questões de documentos como CPF, RG, certidão de nascimento, tem tudo registrado e organizado. E voltando agora para o conceito da lista que eu faço nos papéis, eu comecei a fazer essas listas, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, mas eu acho que mais específico 2018, onde eu anotei coisas que eu tinha desejo de fazer e coisas que eu tinha vontade de ser. Então eu coloquei lá que eu tinha um sonho de ser mestre, eu coloquei lá também que eu tinha o sonho de me tornar fisiculturista, que eu tinha o sonho de me tornar militar, que é uma coisa que eu ainda tenho muita vontade e estou correndo atrás para ser, porque, deixando bem claro, eu não sou militar, mas eu tenho o sonho de me tornar militar ainda um dia, que é uma área que eu tenho muita vocação, muito afinco, muita ambição de seguir, tanto pelo conceito de tradição, disciplina, hierarquia, todos os fundamentos de vestimentas, uniformes, todo o conceito, que é uma coisa que me brilha os olhos e sempre brilhou. Eu botei na lista que eu queria ser maçom, que eu queria entrar na Rosa Cruz e todas as outras coisas que estavam anotadas lá. E no decorrer de anos, passou um ano, passou 2, essas listas foram se atualizando, cada ano eu faço uma lista nova. Às vezes é com objetivos bobos, como por exemplo, eu já fiz uma lista de músicas que eu queria baixar, outra vez eu fiz lista de coisas que eu queria comprar, planos e objetivos que eu tinha nas redes sociais, como que era bater meta de seguidor no Instagram, no TikTok e por aí vai. Então eu tinha uma vez um objetivo de bater 6 mil seguidores, por exemplo, no Instagram. Eu consegui, riscava na lista. E esses tempos mexendo na minha casa, lá na minha coleção de livros, que eu tenho 2 bibliotecas. Eu tenho a dos livros que eu li e dos livros que eu não li. E nesses livros que eu li,
tem muitas revistas, tem muitos cadernos que eu escrevi, tem mais de 10 cadernos que eu já escrevi à mão, tem todas essas planilhas, coisas que eu fiz, listas de metas, e é uma coisa que é muito engraçada, até eu vou tentar não me emocionar nesse vídeo, porque no decorrer desses tempos, às vezes você até esquece o objetivo, você vai fazendo, pensando naquilo, sonhando naquilo, ou porque você trilhou um caminho, e depois passaram-se anos, que nem a primeira lista que eu fiz foi em 2018, estamos em 2026, passaram-se 8 anos para 9, que vai fazer 9 anos quando esse ano acabar. E eu vendo a lista, eu me emocionei com muita coisa, porque eu, quando era novo, meu sonho era ter um computador, um PC para mim jogar. E hoje em dia eu tenho um PC que vale mais de R$ 4.000, ele tem bastante memória, ele tá com um problema que eu tenho que formatar agora, mas ele, quando estava montado, 3 monitor, PC com teclado de LED, mouse de LED, suporte para fone de ouvido, que é o headset, ele todo bonitão com a parte de vidro do lado, tudo. E eu até tinha esquecido disso, porque quando eu era novo eu tinha o sonho de ter isso. E quando eu conquistei, eu quase havia esquecido que isso era um sonho muito importante para mim, que na época eu queria muito, eu almejava muito ter isso. E não só o computador, mas as formações que eu conquistei, competir, me tornar atleta de fisiculturismo, que foi uma das coisas que foi um dos melhores dias da minha vida quando eu competi a primeira vez. A preparação, todo o propósito, todo o motivo além do quesito de motivação, de superação e também de uma fase difícil, ou uma das fases difíceis que eu passei na minha vida. Então, tudo isso eu fui vendo, e é até um ensinamento que eu quero passar para vocês agora, que todas as coisas que você sonha, tudo aquilo que você tem desejo de ser e fazer um dia, se você realmente quiser ser e fazer, primeiro ponto, não vai vir no tempo que você quer. Segundo ponto, para você ser aquilo, você tem que ser testado e ver se você realmente está disposto a pagar o preço e se você tem a maturidade para ser aquilo. E por que eu falo isso? 2018, anotei que eu queria ser maçom, que eu queria ser militar, que eu queria ser professor, que eu queria ser mestre. E quando a gente quer uma coisa, geralmente a gente é ansioso, quer ter tudo de mão beijada, quer ter tudo de última hora. Sempre sonhei em ter uma biblioteca, sempre sonhei em ter uma moto, quero ter um carro ainda, quero ter minha casa do meu jeito, como se fosse um museu que eu falo, cheio de coisas, bonitinho, com o cantinho da biblioteca, com as estátuas, tudo organizado. E passaram-se 8 anos, e só depois de 8 anos, seguindo o mesmo caminho, trilhando a mesma jornada, e algumas vezes desviando, algumas vezes mais focado, menos focado, só agora eu tenho um pouco de maturidade, um pouco de discernimento, conhecimento, bagagem para assumir muitos títulos e cargos que eu queria ter naquela época. Então, passaram-se 8 anos, eu agora sim posso dizer e tenho alguma relevância para ser chamado de professor, para ser chamado de mestre, para ser iniciado em uma ordem iniciática, para ser casado, que é uma coisa também muito importante. Então, você ter uma união com uma pessoa e uma lealdade, que é uma coisa difícil nos dias de hoje, e também no relacionamento, porque qualquer pessoa você pode se relacionar, mas você pode mentir. Então, a honestidade e a lealdade é uma coisa muito difícil de se ter, e isso tudo complementa as coisas que você acredita e que você quer ser. Então, eu quero ser professor, mas será que eu tinha a competitividade, a maturidade e a competência para realmente perdão, será que realmente eu tinha competência para ensinar alguém? Será que eu tinha conteúdo suficiente, maturidade suficiente, pedagogia também, que é uma coisa muito importante, porque não adianta de nada você ter todo o conhecimento do mundo, ler trocentos livros, assistir inúmeras aulas, se você não tem ou você não moldura isso para passar para outra pessoa. E é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos,
e tento explicar de maneira até filosófica, como se fosse um conceito de parábolas, para a pessoa conseguir absorver e entender. Porque muitos dos jeitos ou das formas que a gente às vezes quer ensinar alguém, você aprendeu, mas não é do mesmo jeito que a pessoa vai aprender e vai entender. E cada um tem um jeito de ensinar, cada um tem um jeito de aprender, mas esse não é o foco do vídeo. Mas é esse conceito. Tenha uma lista de objetivos, tenha planos, tenha metas, e no decorrer dos anos vá analisando e lendo essa lista e vá vendo aquilo que você conseguiu conquistar, aquilo que você não conquistou, e se seus sonhos, seus planos mudaram. Porque muitas das vezes os seus planos podem e vão mudar, e só aquilo que realmente perdão, só aquilo que realmente é do seu coração, que é da sua vocação e da sua vontade, vai se perdurar. Então, graças ao Criador, hoje em dia eu posso falar que eu sou maçom com orgulho, com honra. Posso falar que eu sou mestre, posso falar que eu sou professor, posso falar que eu sou inúmeras coisas, inúmeros títulos que eu conquistei no decorrer da minha vida, com muito suor, muita lágrima, muitas vezes com raiva, para mim fazer as coisas, para mim acelerar e fazer e acontecer, com corrida contra o tempo, contra as pessoas e, o mais importante, contra mim mesmo. Então, para eu provar para mim mesmo que eu merecia ou que eu queria aquelas coisas. Então, cada título, cada conquista, cada diploma, cada troféu, cada credencial, carteirinha que eu tenho, tudo isso foi um preço muito alto a ser pago, é um preço muito alto. E quanto mais títulos você conquista, quanto mais bagagem perdão, minha garganta tá horrível. Quanto mais bagagem em conceitos de conhecimento, de vivência e experiência você tem, mais você vai ser refutado, mais você vai ser testado e mais você vai ser pautado como exemplo, tanto positivo e negativo. Então, tudo que eu fizer na minha vida profana, até falando no conceito iniciático, na minha vida profana e na minha vida pessoal, vai refletir em tudo que eu faço na minha vida profissional e na minha vida iniciática. Então, o jeito que eu trato minha esposa, o jeito que eu trato meus pais, o jeito que eu ajo com as pessoas no decorrer do dia a dia. E eu falo de maneira sincera, porque eu também sou uma pessoa que eu erro muito. Eu sou uma pessoa briguenta por natureza, sou uma pessoa sistemática demais, chata, tenho toque, então eu sou muito organizado nas coisas que eu faço, sou muito sistematizado com horário, com tempo, com cronograma. Então, se uma coisa sai da rotina, sai do planejamento que eu fiz, eu fico bravo, eu fico amargurado, eu fico ranzinza. E são coisas que eu sei que eu tenho que melhorar como ser humano. E quando eu me desenvolver nisso, eu sei que eu vou alcançar e atingir os outros objetivos. E voltando para o conceito de tempo e progresso e com a lista de objetivos, são essas coisas que eu falei que é o bônus da vida, que você vai vendo se você merece aquilo ou não. Porque eu poderia me tornar um professor naquela época mesmo, falar, eu sou professor, só simplesmente falar, mas a minha atitude como tal não condiz com aquilo que eu falo que eu sou. E isso é uma coisa que todas as pessoas têm que rever e têm que entender na vida. Porque eu posso falar, eu posso me intitular, posso dizer que sou, fazer acontecer, mas nas situações reais, no dia a dia, quando você se prova, se mostra à altura pelo jeito que você age com os demais, o jeito que você trata seus alunos, o jeito que você ensina, a compostura que você tem, a didática que você age, como você lida com determinadas situações, sendo elas positivas ou negativas, é o que vai mostrar se você realmente merece alguma coisa e se aquilo que você buscou ser condiz com aquilo que você realmente quer ser e fazer. É até filosófico falar assim, mas é real. E se você ainda manter o foco nisso, que é um conceito que até é muito místico e mágico, mas se você um dia pediu para Deus para fazer uma coisa, para ser alguma coisa, o universo, Deus diz amém para você. Então, se até agora complementando esse assunto que é da lista de metas e objetivos, se você pediu um dia para você ser uma coisa, você vai ser testado para ser isso. Então, eu quero ser mestre. Então, o universo vai falar, você quer ser mestre? Amém. Mas se prepara que vai vir chumbo. Se prepara que vai vir desafios, vai vir pessoas testando sua paciência, testando seus conhecimentos, te testando em conceitos de diploma e graduação, falando que você não é nada, que você não é ninguém,
que você não merece, que você é uma pessoa fajuta, que você é enganador, que você não tem nada, que você não é ninguém, que você não tem anos de experiência, que você chegou agora e por aí vai. E sem contar com os testes diários da vida, que nem eu falei das situações do dia a dia que você passa, tanto num semáforo fechado, numa pessoa te fechando com o carro na rua, com a moto, com o jeito que você trata as pessoas no mercado, os funcionários. Tudo isso mostra se realmente aquilo que você pediu para ser um dia condiz com aquilo que você realmente quer ser. E é uma coisa que eu levo muito a sério, só que muitas vezes eu também erro e eu tô na busca para melhorar, porque como eu vou falar agora sendo bem direto, como eu vou querer ser militar se eu não tenho a visão e a mentalidade de um militar ou de querer me tornar um militar? E isso se remete a qualquer coisa. Como eu vou querer ser policial se eu ando com pessoas que odeiam a polícia, pessoas que falam mal da instituição, denigram a imagem da polícia, fazem coisas erradas e eu tô junto? Então, tudo isso são desafios da vida, são desafios que Deus faz pra gente, para ver se realmente aquele sonho que você tem, aquele plano, aquela meta condiz com seus objetivos. Então, os desafios vão vir na vida para provar isso, para mostrar que você quer morar, por exemplo, agora outro exemplo bobo. Você quer ir embora de onde você vive e morar em outro país? Vai vir teste. Você quer se graduar e quer virar, por exemplo, advogado? Vai vir desafio. Você quer ser atleta? Vai vir desafio. Você quer ser militar? Vai vir desafio. Sempre vai vir um desafio voltado para aquilo que você quer ser e aquilo que você acredita que merece ser. E uma vez você vai errar, outra vez você vai acertar, mas é como você lida com isso diariamente para você chegar naquele objetivo que é o que importa, que é o tal do conceito da jornada. Então, a jornada conta muito mais, esses altos e baixos, do que o resultado final, porque uma hora ou outra pode chegar, pode acontecer. Eu levei mais de 10 anos para fazer tudo que eu fiz e 8 anos desde que eu comecei a fazer essas listas, e eu já fiz cerca de 60, 70% das coisas que eu coloquei lá que eu queria fazer. Então, hoje em dia eu tenho muitos títulos, muitos cargos, muita coisa eu já abri mão, porque é muita coisa que você tem que assumir, então tem uma hora que você tem que selecionar uma direção e seguir. E a cobrança sempre vai vir, independente se você tá na ativa ou não. Então, essas são algumas das dicas que eu dou para vocês. Sempre se planeje, sempre se organize e se prepare para os desafios, porque vai vir chumbo e vem pesado. E se você não tiver o mais importante, que é a maturidade emocional e o mindset para isso, você fica pelo caminho e você não conquista e não realiza nada. Então é isso, pessoal. Encerrar esse vídeo que já deu 18 minutos, bastante coisa sendo passada para vocês. É um conteúdo um pouco mais extenso, mas é conteúdo que vale ouro. Essas são coisas que eu falei que se eu quisesse, se eu planejasse, organizasse, poderia muito bem vender curso online, fazer palestra, porque esses são conteúdos que realmente são coisas que fazem a diferença na vida de uma pessoa. Estou passando de graça para vocês, estou aqui abdicando do meu tempo. Então a única coisa que eu peço para vocês é que se inscreva no meu canal, que curta, que comente o que você achou. Quero que você comente também se você tem algum plano, algum sonho, alguma meta, se o que eu disse para você faz sentido ou não, se você já fez alguma coisa parecida e viu o resultado, ou faça um desafio de fazer um teste dessas coisas, de criar uma lista, de anotar, de traçar um mapa. Então, eu preciso fazer tal coisa para mim chegar nesse objetivo, que nem o último exemplo para mim finalizar o vídeo. Eu quero ser advogado. Como eu me torno advogado? Eu tenho que fazer faculdade para me tornar advogado, eu tenho que depois passar pela OAB para começar a exercer a profissão, entendeu? Então mais ou menos isso, eu tenho que ter um objetivo final e todos os caminhos que eu tenho que trilhar até chegar nesse objetivo. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, agradeço a todo mundo que vem me acompanhando e até o próximo vídeo.